Hoje o episódio é para você, lobo solitário, que não tem o apoio da família para continuar no teu negócio, para empreender. O tema de hoje é empreendedorismo solitário, superando os desafios de empreender sem o apoio da família. Estamos aqui com a nossa persona transformada, mestre Regiano Vedovato. Como vai? Tudo bem, Júlio, tudo bem. Não me apresente se isso da minha família vai ficar triste, né? Dizer assim, estamos com a persona transformada. Né? Não, mas mentira não é, né? Não tem. Tem um ponto de verdade aí. Mas... principalmente no início, né? No início, quando... Bom, depois nós vamos contar a história, fica com a gente aí nesse podcast. Se você também se sente em algum momento como um lobo solitário, como o Júlio falou, você sozinho aí, enfrentando o mundo, enfrentando tudo e a todos para conseguir empreender, para conseguir realmente conquistar seus sonhos, fica com a gente até o final desse podcast aí. Já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos também, aquele amigo que você sabe que também é solitário, que não tem apoio de praticamente ninguém, mas não desiste nunca. Se você tá mandando pro amigo é porque você já tá apoiando ele. É verdade. Pois é. E mandem sugestões. Eu vou falar no começo do episódio porque eu sei que vocês não assistem até o final, seus jaguaras. Mandem sugestões pra gente colocar na nossa programação, que a gente vai estar atendendo vocês, tá? E perguntas também que vocês querem, a gente pode fazer um programa só respondendo perguntas, né? Então, olha que maravilha, você vai ganhar quase uma mentoria individual, né? Uma ajudoria. Uma ajudoria, né? Então, pra começar... Que mentoria a gente cobra, né? Quando é de graça é uma ajudoria. Pois é. Então, pra começar aqui... empreender é um negócio difícil por si só, né? Mesmo quem tem o apoio da família já é um negócio bem complicado. Que dicas você pode dar para quem está querendo começar, mas já não está vendo apoio da família nessa questão? O empreendedorismo já é um desafio no Brasil, né? Num país como o Brasil, que é extremamente difícil empreender, desafiador, tanto que os números mostram aí que das empresas que abrem, isso é dado do Sebrae, em menos de 6 meses, praticamente 70% a 80% dessas empresas elas deixam de existir. E quando você não tem o apoio da família ainda, o apoio do seu ecossistema, a coisa fica mais complicada. E aqui o apoio que eu falo não é só o apoio financeiro, né, Júlio? A gente não vai falar só do apoio financeiro. O apoio financeiro é importante, mas eu falo até do apoio moral mesmo, o apoio de acreditar em você, de incentivar, de entender que tem alguns sacrifícios, vai ter alguns sacrifícios, principalmente no início da jornada. É necessário você abdicar de muitas coisas no início da tua jornada para poder colher os frutos ali na frente. E se as pessoas que estão próximas a você não entender isso, realmente fica mais pesado, o fardo fica muito mais pesado. E eu diria que nada convence mais do que resultados, né? Nada convence mais do que resultados. Só que às vezes o resultado demora, né? Demora mais do que você... No meu caso, assim, eu como editor de vídeo, eu sigo um cara que o nome dele é Gaveta. Ele já editou pra Globo. Gaveta, olha. Só que... Com o nome desse... Ele só passou a ser reconhecido depois que ele editou pra Globo. Até lá, os parentes dele falavam, tá, mas tu trabalha com mais alguma coisa? Não vai arrumar emprego? Tem vaga de emprego lá de porteiro, lá no não sei aonde, né? E vão oferecendo. E isso até não é nem por maldade. Até hoje, meus pais, né? Eles falam porque querem o teu bem. Eles querem o teu bem. Acabam desmotivando, né? Eu tenho, por exemplo, você sabe, né? Eu tenho um dos meus irmãos que trabalha com a gente aqui no Instituto, ele trabalha em home, né? Home office. E aí meu pai vai fazer 84 anos, minha mãe tem 80 anos, eles não entendem isso da pessoa trabalhar em casa, na frente do computador, pelo WhatsApp, pelo telefone. Para eles, trabalhador mesmo é quem vai para uma indústria, bate cartão, né? Vai lá fazer o trabalho operacional, né? Exatamente, o trabalho de mão de obra. E faz parte, essa é a cultura deles, eles não entendem esse novo mundo, né? E aí é mais difícil ainda de conseguir apoio. Até há poucos dias eu brinquei com meu pai, né? O meu pai falou o seguinte, porque eu não vejo ele trabalhando. Aí eu digo, pai, então o senhor me avisa, hein? Porque ele trabalha lá pro Instituto. Se ele não tá trabalhando, de fato, o senhor me avisa, porque é preciso cobrar. Mas na verdade não é que ele não tá trabalhando, é que para o meu pai, ele não tá trabalhando, mas na verdade ele está. Da mesma forma que a gente falou no último episódio, você trabalhava como vendedor e ficava ficava andando pela rua lá e a pessoa achava que você não trabalhava, né? Mesmo sem querer, isso já é uma forma de desmotivar. Né? Como que você pode falar para essas pessoas, como que elas podem encarar essa situação? Como que elas lidam com isso, né? Porque muitas vezes o resultado demora.
mas é até lá. Mas isso que você falou faz todo sentido antes, que assim, não é por maldade, né? Às vezes não, na maioria das vezes essas pessoas que estão próximas a você, elas querem ter o bem, elas querem te proteger, elas não querem que você sofra. E elas sabem que muitas vezes você vai empreender, vai começar um novo negócio, vai começar a trabalhar com vendas, vai aprender a vender. Cara, ele sabe que você vai sofrer, vai tomar muita porta na cara, vai tomar um monte de nãos, Então, assim, ó, eles querem te proteger dentro de uma bolha. Dizem assim, não, fica aqui, vai fazer outra coisa, vai bater cartão, vai fazer... E tá tudo certo. Se isso te faz bem, te faz feliz, faz o teu coração vibrar, não tem problema nenhum. Só que tem gente que quer empreender, tem gente que quer ganhar dinheiro, quer conquistar a verdadeira liberdade, quer realmente, sabe, transformar a sua vida e sabe que indo lá trabalhando de funcionáriozinho todo dia, 8 horas, fazendo umas horas extras, talvez não consiga. Ela precisa se desafiar. E aí, então, isso aí, cara, é o grande desafio. É você ter resiliência, paciência, inteligência emocional para você conseguir superar principalmente esse primeiro momento que você vai ter que abdicar de um monte de coisa. E tem gente que não consegue nem abdicar do grupo de amigos que tomam cerveja. Tem gente que não consegue, ela quer empreender, quer mudar de vida, e continua, sabe, não, eu tenho que sair para tomar cerveja todo dia com meus amigos lá no happy hour, porque se eu sair eles já vão achar que eu tô virando estrelinha, e aí eu não consigo, né, vão achar que eu tô deixando subir a cabeça, e aí não vão querer mais falar comigo. Tem gente que não consegue se desencilhar disso. E a gente sabe que para você realmente mudar de nível, você vai ter que também muitas vezes mudar de ambiente. Vai ter que mudar de convívio. Muitas vezes você vai ter que se afastar de muitas coisas e muitas pessoas que não te fazem bem, que te puxam para trás, que não confiam em você, não te incentivam em nada. Estão tentando sempre jogar um balde de água fria. Que você é louco, vai ser vendedora, vê se tem lógica isso aí. Vai aí, vai sofrer. Já escutou isso alguma vez? Puxa, alguma vez? Muitas vezes. Quando eu me formei, lá no colégio interno ainda, no ensino médio, a ideia da minha família, quando eles me apoiaram para ir fazer esse colégio interno, era que eu estudasse lá, passasse os 3 anos e voltasse lá para a roça, justamente para continuar lá como técnico, né, auxiliando lá e tal, na propriedade. Só que eu sabia que a propriedade lá que meus pais tinham na época, lá na roça, ela era muito pequenininha para o tamanho da minha família. Minha família, sou uma família de 10 irmãos, e muitos deles na época ainda estavam lá. Então era praticamente impossível todo mundo sobreviver com aquele pedaço de terra, a não ser que a gente usasse aí tecnologia israelense, né, ou essas tecnologias lá do deserto que o pessoal utiliza, que é coisa de maluco, né? Mas nós na época não tinha acesso a isso, a essas informações, muito menos essas tecnologias. Então, na prática, não ia dar, não ia rolar. Então, quando eu saí do colégio, eu já saí com a cabeça formada. Eu preciso encontrar alguma coisa, eu preciso encontrar meu caminho, assim por diante. Só que por alguns familiares, eu não fui muito bem aceito essa ideia no início. Por quê? Uma é ser vendedor, né? Já era mal visto. Já era mal visto, porque vai ser vendedor, cara. Você fez uma formação técnica, olha aí, tem empresas grandes aí contratando, BRF. Uma armadilha que muitas pessoas acabam caindo. E aí eles queriam muito que eu fizesse isso, né? Fosse para essa linha mais de assistência técnica, não tem nada contra isso. Mas o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje que a assistência técnica praticamente não existe mais. Assim? Porque eu atendo muitas empresas do agro. Muitas empresas do agro. E a gente tem muitos alunos do agro. Então aquele perfil que eles queriam que eu fosse na época, hoje não existe mais. Hoje praticamente toda a equipe de assistência é vendedor. Ou ele é o pré-vendedor, que é que faz aquele primeiro trabalho. Aquele primeiro trabalho na propriedade, que ele vai lá levantar possíveis problemas e indicar o que o cara tem que fazer, ou ele é o vendedor que vai lá fazer, que é o closer, né, que é o fechador. Então, praticamente aquele perfil lá que eles queriam que eu fosse, não existe mais. Hoje, todo mundo que trabalha no agro, nas empresas, aí a gente percebe que ou é um ou é o outro. Ele está envolvido com a venda muito diretamente. Exatamente. Você percebe que na faculdade não ensinam a vender. E chega lá no final da formatura, tem muita gente que passa 5 anos fazendo faculdade e no final troca de profissão porque não conseguiu emprego. Todo mundo que estava na tua formatura, que se formou junto contigo, vai ter concorrente. E essas pessoas, mesmo com o mesmo currículo que você, com a mesma formação, conseguem emprego e conseguem se destacar, conseguem alavancar os seus resultados nessa mesma área.
Você concorda comigo agora que o estudo da venda em si é uma forma de motivação para quem não tem o apoio da família? Quem vê, por exemplo, a região não tem resultado seguindo essa área. Então, não é um absurdo eu querer empreender. E até para vender a ideia para a família. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que a forma de você superar essa falta de apoio é você saber vender o teu peixe para a família. Vender a tua ideia para a família, para os amigos. Mesmo que você não tenha o resultado. Mesmo que você não tenha o resultado ainda. Mas se você confia naquilo e você sabe vender aquela ideia com muita energia, sabe? Do jeito que é. Você é um entusiasta. Você vai persuadir e você vai conseguir manter essa galera contigo. Agora, se você não sabe vender, não sabe vender tua ideia, desanima muito fácil e tal, é óbvio que quem vai vender a ideia deles para você é eles. Exatamente. Entendeu? Seguindo esse exemplo da faculdade, tu pode ter sido o primeiro na tua turma em questão técnica. Daí tem um cara lá que ele estava na média, só que ele vende melhor que você. Ele vai ter resultados melhores que você, ele vai ganhar mais dinheiro que você, ele vai ter mais a liberdade que a gente fala, né? Liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, porque ele sabe vender. Então, isso acaba sendo para a família dele. Total. Porque, na verdade, o que eles olham, né? Eles vão olhar o resultado. Então, esses dias, um dia eu estava vendo um podcast e uma pessoa falou o seguinte, ó, quer realmente libertar os seus pais, quer dar paz para os seus pais, quer fazer com que eles te apoiem abertamente naquilo que você está fazendo, prospere. O cara falou, prospere, porque prosperando é a forma que os teus pais vão ter paz, né? Eles vão realmente apoiar aquilo que você está fazendo. Então, prospere. E para você prosperar, você tem que aprender a vender. Para você prosperar aí no seu negócio, você vai ter que aprender a vender. Ou é um produto, ou é um serviço, ou é as tuas ideias, ou a tua marca, a tua imagem. Você vai ter que aprender a vender. Certo? Então, dessa forma, os resultados começam a aparecer. Você vende essa ideia, esse entusiasmo, essa energia. No início até vão te chamar de maluco, né? Porque quando você vende ideias... Pois é, mas você não pode pedir permissão para ele. Exato. Não, você deve comunicar, né? Comunicar. Você não precisa de permissão para mudar o mundo, nem que seja o teu. Exatamente. Agora, claro que um bom conselho, né? Tem gente aí que tem os pais que já passaram por jornada, já tem, né, experiências com negócios. Tudo isso é interessante. Por exemplo, eu, graças a Deus, tenho um pai extraordinário, maravilhoso, me ensinou muita coisa legal. Mas para os negócios, por exemplo, meu pai nunca foi uma referência para os negócios, porque meu pai nunca foi empreendedor. Nunca. Então, assim, lidar com dinheiro, empreender, enfrentar os desafios do empreendedorismo, essas coisas, meu pai nunca me ensinou. Eu tive que buscar outras referências. Então, era natural que ele também fosse um pouco receioso em relação a tudo isso, porque ele nunca teve experiência com isso. Nunca teve experiência. E o pior, as experiências que o meu pai teve com empreendedores foi sempre negativa. Eram sempre empreendedores de má fé, na maioria, né, que passavam para trás, enganavam. E também tem muita gente que fala que o mercado não tá bom e vai indo assim. Exatamente. E aí, aquela velha história, né? Como a experiência do meu pai ao longo da vida dele não foi legal, ele também achava que para nós não poderia ser legal também, da mesma forma. E como que você conseguiu superar isso, então? Buscando outras referências. Essa que é a grande sacada, né? No momento que você entende que aquilo é para você, mas a minha família não tá, ela tem uma outra visão e tal. Precisa concordar com ele. Não, eu respeito a posição do meu pai, eu entendo, porque aquilo que eu acabei de falar, a experiência dele é uma experiência que marcou muito a vida dele. Ele foi até onde ele conseguiu ir com as condições que ele tinha. Nas condições que ele tinha, ele fez o melhor. Condições, né? Condições básicas das básicas. Ele fez o melhor dele. Ele criou 10 filhos, todos muito bem criados, né? Deu o estudo dentro do possível para todo mundo, orientou todo mundo, sabe? Deu ética, educação, coisas que, sabe? Não que estava ao alcance dele. Coisas que não se compram no supermercado. Coisas extraordinárias. Só que empreendedorismo não foi uma dessas coisas. Não foi. Entendeu? Aprender a vender, longe disso. Longe disso. Eu tive que buscar outras referências. E no momento que você busca outras referências, aí é óbvio, né? Você começa a conviver com essas pessoas também, que são suas referências. E aí, óbvio, você vai desenvolvendo também esse lado. Você consegue ver que não é sonhar tão alto quando você tem uma referência, né? Quando você olha para um cara e fala, eu quero chegar no nível dele, e você tem ele como referência, e vê que ele chegou onde ele chegou, talvez até de uma forma pior do que você. Ele não teve apoio nenhum, ele não teve apoio financeiro, ele começou mais baixo que você, passa a ser um grande motivador.
né? A automotivação é um ótimo princípio para você começar a conseguir empreender. É o primeiro passo que eu digo, na verdade. Porque sem a sua própria motivação, se você se você espera a aprovação da tua família, dos teus amigos, do teu esposo, do teu esposo, se ele não te der esse apoio, você acaba estagnado. Então você deixa o teu sonho morrer. E olha só, vou usar um exemplo que ontem nós tivemos uma apresentação uma apresentação não, um evento do Halloween do Davi lá na escola de inglês. E aí, enquanto a molecada estava passando aí nas casas para pedir doce, travessura, aquelas coisas todas, os pais ficaram lá aguardando. E nós estávamos conversando lá entre algumas pessoas. E entre dessas pessoas chegou um ex-jogador profissional de futebol, que é o Zéias, aqui da nossa cidade. Jogou no Grêmio, jogou fora do Brasil, muito tempo e tal. E nós estávamos falando sobre isso, e aí, numa dessas nossas conversas, o colega nosso, que é o Leonardo, o engenheiro nosso lá da nossa casa, que é um amigo particular, estava ali também, perguntou para ele se o filho dele, que se chama Theo, que é um molequinho ainda, se vai seguir a carreira de jogador. E aí o Zéias disse, olha, eu sou pai, eu sou suspeito, né? Ele joga muito bem e tal, mas, olha só, isso tem muito a ver com o empreendedorismo, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Ele falou assim, mas ele vai ter que querer muito. Sabe por quê? Porque o Theo hoje não precisa ser jogador de futebol. Ele tem a vida que ele quiser. Mas ele está querendo muito nesse momento. E eu falei para ele, sabe quando que o Theo vai decidir se realmente vai seguir a carreira de jogador ou não? Ou vai decidir ir para o outro lado? Na primeira dificuldade. Na primeira dificuldade que ele tiver, no primeiro clube que ele for. Por quê? Eu vou falar o que aconteceu comigo, ele contando pra gente ali. Quando eu fui pro meu primeiro clube, eu saí daqui da nossa cidade, eu morava numa casa que, a casa de madeira, entrava vento, tinha um monte de fresta, né? Era uma casa muito humilde, eu tinha dificuldade para tudo, e o meu negócio era, eu vi no futebol a grande oportunidade da minha vida. Então imagine você aí olhando um negócio, empreendedorismo, quando uma grande oportunidade da sua vida. E ele disse, quando eu fui, meu primeiro clube, que foi lá no Paraná, ele até falou lá do clube, ele foi lá, disse que no segundo dia que ele estava lá, olha, ele falou assim, pense comigo, quando eu vou para um lugar desses, lá já existe um grupo de pessoas. E se eu estou indo lá, é porque na prática eu vou para tirar o lugar de alguém. Perceba, quando você vai para o mercado, você vai empreender, você vai vender, na prática, você vai muitas vezes para tirar o lugar de alguém. E esse alguém que você vai para tirar o lugar, ele se sente incomodado. Ele falou que no segundo dia, os caras começaram então a fazer, hoje chama de bullying, né? Na época dele não era bullying, né? Começaram, assoava, pegava no pé, chamava ele de colono, de preto, de tudo quanto é coisa, e que ele não ia conseguir, que ele era muito fraco, No terceiro dia, ele falou que literalmente ele chegou no momento quando eles estavam indo assim pro campo para treinar, e ela até falou lá o lugar, eu conheço onde é que é lá em Curitiba. Ele disse que literalmente ele foi pro tapa com os quatro caras, eram 4 caras. 4 contra 1. E ele disse assim, era óbvio que eu ia apanhar. Apanhei pra caramba, mas eu fui. Só que a partir daquele momento, eles começaram a me respeitar. Eles meio que me acolheram no grupinho deles. E a partir daí eu comecei, então, claro, não foi por isso só que eu fiquei. Eu tive que mostrar qualidade e tal, e eu permaneci, e aí eu fui galgando meus espaços. Então ele falou, o Theo, que é o meu filho, ele vai decidir realmente se ele vai querer seguir essa carreira ou não, o dia que ele enfrentar uma dificuldade dessas. Que ele vai chegar no momento, vai ter um grupo lá, que vai se sentir ameaçado e vai começar a pegar no pé dele. Ó, esse moleque, esse loirinho aí, esse playboyzinho, tá aí fazendo o quê? Que não sei o quê. Vamos tirar a paz dele. E nesses momentos é que ele vai realmente decidir se ele vai querer seguir de fato, se ele realmente quer, ou se ele vai pensar, não, eu não preciso disso. Eu tenho uma vida muito mais tranquila, hoje a gente tem posses, né? Minha família está bem e tal. Eu posso fazer outra coisa, posso ser médico, pode ser o que eu quiser, certo? No empreendedorismo é a mesma coisa. Então, o que vai realmente fazer você enfrentar isso, superar essa fase do não apoio da família e tal, é realmente essa primeira dificuldade. Eu costumo falar que o avião, quando ele vai decolar, quando ele vai sair do chão, é o momento que ele gasta mais gasolina.
é onde ele queima mais combustível, é onde ele precisa de mais energia. Então esse momento do início do teu negócio, da tua decisão, de começar, de colocar o pé na água, é o momento onde você tem que colocar mais energia, mais foco, abdicar de muitas coisas, e você vai ver que muitas pessoas vão se afastar. Vão se afastar. E não tem nada errado nisso, às vezes é pro teu bem. Pois é. O resultado que você vai ter no final só vai depender do tamanho do teu sonho. Se você quer muito, não importa a dificuldade. Se você estiver blindado, né, mentalmente para tudo que vai acontecer, você consegue superar tudo. O problema é realmente mental. Até onde você vai conseguir Até também, onde né? você consegue. Porque a gente falava em outros episódios, até a gente fez um aqui sobre inteligência emocional, né? Se você não viu, depois vá lá e assista. A gente falava nesse episódio que, por mais que você seja uma pessoa inteligente emocionalmente, você tente se blindar, tudo isso, você vai perceber que em alguns momentos, dependendo do estímulo, você sofre o baque, você sente aquele estímulo, né? Principalmente, então, assim, por mais que você esteja preparado, às vezes, uma coisa negativa, uma pessoa puxando para trás, jogando balde de água fria, dependendo do dia e o momento, você vai sentir aquilo. Agora, quanto tempo você vai deixar isso te afetar? O quanto que você vai dar ouvido para essas coisas? O quanto que você vai deixar as pessoas te tirar do teu objetivo, do teu caminho, da tua rota, para fazer aquilo que eles acham que é certo e não aquilo que você acha que é certo, entende? Então, essa força é que vai fazer você começar a fazer você transpor essa barreira de desconfiança inicial, que é natural das pessoas que estão ao seu redor, porque pode ter certeza, você já sabe disso, se você já é uma pessoa próspera, que está aqui nos acompanhando, você já sabe disso. Depois que você tem resultado, tudo isso vem ao chão. Ao meu ver, tem duas formas das pessoas mais próximas de você te desmotivarem. A primeira, a mais rasa, é falar, você não está apto a isso, você não é bom o suficiente, você não tem disciplina, você, enfim. E a segunda é falar do mercado. Né? Falar, não, porque esse mercado aí tu tem certeza, porque ele não conheço ninguém que se transformou fazendo isso, não conheço ninguém que prosperou, não ganha dinheiro e tal. Tem como você bloquear, tem como você contornar essas objeções, né? Primeiro, a objeção mais rasa, objeção não, né? A desmotivação mais rasa, que ela vai falar de você, vai falar que você não é apto, você não é capaz, você precisa se conhecer. Né? Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e todos os seus detalhes. Na minha concepção, quando você se conhece, a pessoa pode falar o que quiser de você. Pode falar que você é sem disciplina, que você é burro, que você é isso, que você é aquilo. Se você sabe que você não é, você não se ofende. Então, o primeiro passo é isso, se conhecer. Você vai se blindar de frustrações e não vai deixar as pessoas falarem de você. E se falarem, né? Se eu falar pra você hoje que você é burro, tu vai ficar ofendido? Depende. Não, brincadeira. Não, né? Porque assim... E não, faz todo sentido isso. E o outro, se você me permite, e o segundo passo, primeiro conhecer a si. Exatamente. E o segundo passo é conhecer aquilo que você oferece. Uhum. A tua ideia e o teu produto. Por quê? Usando esse link que você acabou de falar, é a mesma coisa a nossa palestra, por exemplo, o nosso treinamento. O TSV, o Treino de Sucesso CV, nosso programa. Cara, hoje você pode falar o que você quiser do nosso programa. Pode falar. Eu não me abato mais. No início, talvez até na dúvida. Mas hoje a gente tem tanto resultado, a gente confia tanto no nosso produto, que se você entrou no programa, assistiu as aulas, baixou as ferramentas, fez o que tinha que fazer e não teve resultado, a gente confia tanto que a gente te devolve o dinheiro. Exatamente. E paga ainda um valor acima. Por quê? Porque, cara, não tem como não confiar naquilo que a gente desenvolveu nesse monte de tempo. Eu tenho um amigo meu que fala, contra fatos não há argumentos. Exatamente. Contra fatos não há argumentos. E faz todo sentido isso. Porque, então, você só tem dúvida, eu falo isso muito, às vezes, nos treinamentos, inclusive, para os nossos alunos. Você só tem dúvida, você fica receioso, se você não confia de fato naquilo que você está fazendo, ou no produto, ou na ideia. E às vezes daí vem um Júlio ou alguém da família, né, usando o exemplo, e fala uma coisa que não é verdade, fala que você é burro, você... Tem muita gente desinformada que acaba puxando, porque assim, as pessoas tendem a ver quem tem mais potencial e fala, tipo, não por maldade, mas assim, tipo, que inveja, sabe? Vou puxar esse cara para baixo, vou falar uma verdade na cara dele, uma verdade, né? Na cara dele, não faz lógica. Eu vou usar um outro exemplo aqui.
não tem a ver com família, mas tem a ver com isso que você está falando e puxar para baixo, tá? Eu atendo muito alguns segmentos de saúde alternativa, né? Saúde mental? Exatamente. Tem aí toda a parte de magnetoterapia, ou tudo essas terapias alternativas, né? Sim. Saúde alternativa, não. Terapias alternativas. Então, eu atendo empresas aí que estão no Brasil há 40 anos, que trabalham com isso, e outras empresas e tal. E é muito comum eu ver pessoas, por exemplo, dentro dessas terapias alternativas, com o objetivo, muitas vezes, de ir buscar um apoio de um médico, para ter uma referência de um médico para indicar o produto dele. E aí eles vão lá, sabe, todos animados, não, eu vou lá porque eu vou pegar aquele médico vai me indicar os pacientes dele, eu vou vender um monte. Aí ele chega lá, fala do produto dele e o médico fala assim, isso aí não funciona, eu não vou indicar isso aí. Aí ele chega todo frustrado, porque ele diz, cara, porque o médico falou que não funciona, e muitos deles desistem de trabalhar porque o médico falou que aquilo não funciona. Aí a pergunta que eu faço, hoje com todas as informações, o volume de informações que existe no mundo, que mudam diariamente, se o médico ficar hoje 100% só tentando se atualizar do que acontece no mundo, em pesquisa e tal, ele não atende ninguém. Ele não trabalha. Isso serve para nós, né? Exatamente. Se você vier aqui hoje falar para mim, dizer assim, Jano, você viu que o último estudo da neurociência que mostrou isso e tal, está falando que aquilo que você falava outro dia é mentira, não é mais assim, é de outro jeito? Cara, eu não posso simplesmente falar para você, não, isso não pode. Não posso. É impossível, porque eu não consigo acompanhar tudo o que está acontecendo. Senão eu não trabalho. E mesmo não trabalhando, estudando 24 horas por dia, eu não ia conseguir. E tem médico que é assim. Como ele não conhece, muitos médicos, me perdoe se você é médico e tal, mas eu preciso falar isso. Tem muitos médicos que aquilo que ele não conhece, ele fala que não funciona. Entendeu? Mas na verdade não é que não funciona, é porque ele não teve acesso a nada daquilo, ele não conhece. E tem muita gente, no caso da sua família, que não te apoia hoje, então ele não conhece o ambiente, ele não conhece o nicho, ele não conhece o segmento, não conhece o negócio que você vai entrar. Então para ele é mais fácil falar que não funciona, do que simplesmente falar, olha, não conheço. Vai lá, começa o trabalho, vamos ver como é que é, me mostre, vamos ver se disso, né? Vamos ver se realmente é isso que você está falando, tomara que seja e tal. Pois é. Você não vê praticamente pessoas assim. São poucas as pessoas que falam, olha, cara, honestamente eu não conheço teu segmento aí, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas vai lá, mete ficha, vamos ver se realmente é isso que você está pensando. É muito difícil você conseguir convencer um ignorante, porque a partir do ponto que ele entendeu que é uma coisa que ele não conhece, muitas pessoas acabam se fechando. Total. E ele prefere falar que não funciona do que admitir que não conhece, entendeu? Quando você chega lá no médico e fala assim, porque é uma terapia mais alternativa, ele não te escuta mais. Porque no primeiro ponto, ele já fica com medo que vai tirar o paciente dele. Primeiro ponto. Tá? E aí quando você fala que é uma terapia alternativa, complementar, a ideia não é tirar o paciente de ninguém. A ideia é complementar o tratamento. Essa que é a ideia. Então, terapia complementar. Só que o primeiro passo... Existe um mercado aí, da indústria química, um mercado da própria medicina, que, bem ou mal, a doença, de maneira geral, é um mercado. Quanto mais pessoas indo lá, né, se consultando, fazendo exames, cirurgia, essas coisas, mais dinheiro gira. Tá? Nem todo mundo pensa assim, mas tem muita gente que pensa assim. Tá? E isso não é só para o médico, estou usando aqui um exemplo do médico. Tá? Isso serve para qualquer coisa no mercado. Então nós precisamos entender o porquê que essa pessoa ela está falando que não funciona, ou ela está tentando me jogar um balde de água fria, me puxar para trás, falando essas coisas. Porque, na maioria das vezes, ela não quer perder o controle da coisa. Como ela não conhece, e ela não quer admitir que não conhece, fica muito mais fácil te desanimar. Exatamente. Do que ela ir lá estudar e aprender sobre. É aí que entra aquilo que eu falei, de você conhecer bem o produto. Você se frustra quando você acha que é verdade. Porque assim, você está querendo começar a empreender e falam que não é uma área boa, que o mercado não está bom. Se você não conhece bem o teu produto e você acha que é verdade, você já se abala. Você comprou, né? Comprou a ideia, né? Comprou a ideia. E nisso que a gente precisa estudar bem, né? Tanto que eu falei lá no começo que estudar é uma forma de você conseguir se motivar. Existem outros fatores também que influenciam muito nisso, que é principalmente do apoio financeiro. Tem muita gente que não tem essa segurança financeira.
E nisso entra um ponto muito importante, que é a nossa gestão financeira. Assim como a gente falou nos últimos episódios de gestão de tempo, a gestão financeira também é um ponto muito importante. Como que uma pessoa pode se manter financeiramente sem o apoio financeiro, da parte financeira da família dos amigos? Isso aí é muito legal. Um amigo nosso aqui do Instituto, que é também um treinador extraordinário, que é o Ricardo, pastor Ricardo, ele fala uma coisa que é sensacional. Ele fala o seguinte: quando você ajuda uma pessoa pela primeira vez, você está fazendo muitas vezes um ato de confiança, de bondade, né? Tá dando um ato de apoio para essa pessoa, falando financeiramente, tá? Quando você ajuda essa pessoa pela segunda vez, você está reforçando muitas vezes aquele apoio que você está dando nela, aquela confiança naquela pessoa. Quando você ajuda essa pessoa pela terceira vez, você já está criando nessa pessoa uma mentalidade de quase que dependência, de escassez, ou de escora. Ou seja, eu posso errar, eu posso fazer aqui, se eu me apertar eu tenho alguém que me ajuda. Entendeu? Quando eu ajudo essa pessoa para a quarta, quinta vez, eu criei uma dependência dessa pessoa. A pessoa conta contigo para ela realmente ela não vai fazer, não vai se preocupar em cuidar dos detalhes financeiros, essas coisas de gestão. Por quê? Porque ela sabe que ela tem aonde recorrer sempre que ela se apertar. Isso é comum no empreendedorismo. É comum, a gente percebe aí, principalmente quem vem de uma família que tem estrutura, tem posse, tem muita dificuldade, muitas vezes, de permanecer em algum negócio, porque ela sabe que se não der certo, ela vai lá, o pai e a mãe escora. Estão sempre escorando, sempre escorando, sempre escorando. Então, o que a gente tem que pensar? Tem os dois lados aí, né? Tem o lado do empreendedor, da pessoa que realmente quer transpor essa barreira da dependência, né, e ser uma pessoa com liberdade, né, na parte da essência da palavra. E tem a parte dos pais também, dos provedores, que precisam também, aos poucos, colocando limites para não criar um dependente. É aquela história, né? Em vez de ensinar o teu filho, em vez de dar o peixe pro teu filho, ensina ele a pescar. É claro que a gente vai querer dar a melhor condição, ajudar de alguma forma e tal. Mas a gente sabe que se a gente não pôr alguns limites, para que essa pessoa aprenda a se virar, que ela aprenda realmente a transpor essas barreiras, essas dificuldades, e em outras palavras, preparar essa pessoa para a vida, porque a realidade é isso aí mesmo, cara, é transpor barreiras todos os dias. Muitas vezes você tem que ir lá negociar com o banco, ver uma linha de crédito, ver um fluxo de caixa, capital de giro, para você conseguir se manter, faz parte do processo. Agora, se eu tenho onde me escorar a todo momento, aí isso tudo também faz com que a pessoa fique altamente dependente e não valorize tudo isso. Pois é. Então, em resumo de tudo que a gente falou aqui hoje, o que você pode destacar? Quais são os pontos mais importantes que você pode elencar aqui para as pessoas que não têm esse apoio financeiro e emocional das pessoas ao redor delas? Primeiro ponto é você focar em resultados, né? Como eu falei, contra fatos não há argumentos. Então, existem os dois lados. Existe até o lado negativo, né? Que a gente percebe aí que tem gente, por exemplo, que prosperam de forma um pouco, vamos dizer assim, né? De forma um pouco duvidosa, né? Na vida. E mesmo assim, muitos pais e familiares fecham os olhos. Porque no momento que prosperou, ele passou a ser... não, está indo muito bem. Mesmo sabendo que faz as coisas um pouco duvidosas, eles passam a mão. Perceba, isso infelizmente é uma cultura nossa aqui no Brasil. Em outros países talvez não funcione muito assim, mas aqui é assim. O fato da pessoa estar prosperando não importa muito como ela está prosperando. Os métodos, não questionam os resultados. Exatamente. Então isso é uma pena, é um lado ruim, é um lado negativo da prosperidade, tá? Agora, quando você, então, apresenta de fato resultados e você trabalha em direção a isso, mostrando o resultado, contra fatos não argumentos, e você muitas vezes precisa mudar de ambiente, de ecossistema, precisa mudar de nível muitas vezes, passar a conviver com outras pessoas que possuem, que já passaram por aquela trajetória que você gostaria de passar. Então eu costumo brincar, né? Eu faço a pergunta nas minhas palestras: quem aqui gostaria de ser milionário? Levanta a mão. Aí um monte de gente levanta. E aí eu pergunto: com quantas pessoas milionárias você convive hoje? Aí a maioria, baixa a mão. Por quê?
Porque você quer ser milionário, mas o teu ecossistema não permite. Você só convive com gente miserável. E o miserável aqui é de mentalidade, tá? Não vou falar de dinheiro. Mentalidade, porque a grande prosperidade, a verdadeira prosperidade está aqui. Não está no dinheiro. O dinheiro é apenas um pilar da prosperidade. De 7 pilares. Ele é mais consequência de tudo isso. Então, assim, ó, muitas vezes você quer se tornar um milionário, mas você não convive com pessoas que são milionárias, você não entende como elas pensam, como elas agem, como elas fazem negócio. E aí você vive num ecossistema de pessoa miserável. De pessoa que tem uma mentalidade de escassez. Um pombo querendo andar com um gavião. Exatamente. E aí não dá certo, a conta não bate. Então, isso também é importante, tá? É importante você, muitas vezes, abdicar de pessoas, ambientes e rotinas que estão te prejudicando. Isso faz uma diferença muito grande. Na neurociência, nós falamos isso chamamos essa linha de estudo de epigenética. O poder que o ambiente tem de mudar a tua genética, de mudar os teus resultados. É muito forte. Exatamente. Também a gente tocou bastante no ponto de conhecer o que você vai querer fazer da tua vida, né? Conhecer a profundo mesmo, né? A parte técnica, como que está o mercado e tudo mais, e conhecer a si mesmo para não se frustrar com as pessoas que quiserem te derrubar. Vou te dar um último exemplo. As pessoas que entram para o programa TSV, Trilha Sucesso em Vendas, que é o nosso programa completo de vendas. Tem vezes que o cara nem assiste às aulas, mas só o fato dele estar na comunidade, que nós temos uma comunidade para quem entra, não sei se você sabe, talvez sim, talvez não, quem entra para o nosso programa, a gente inclui ele faz parte de uma comunidade. Só o fato dele estar nessa comunidade, estar convivendo com pessoas que têm a mesma vibração mental, a mesma ideia, a mesma linha de futuro, né, a mesma linha de negócio do que ele já começa a prosperar, já começa a ter diferença nos resultados. Então, perceba como isso é muito forte. Não, é muito forte, porque a frequência é outra, a linha de trabalho é outra, a linha de raciocínio, a visão de mundo, a visão de negócio. Total. Então você acaba saindo. E tem gente que o que ele precisa naquele momento é só isso. Sair da bolha. Ele só precisa ir para um ambiente. É mais ou menos a história da fogueira, não é isso? Então tem gente que está ali, tem uma fogueira incandescente. Aí você vai lá, tira só uma brasa dessa fogueira. E você afasta da fogueira essa brasa. O que vai acontecer com ela? Vai morrer. Aos pouquinhos ela vai apagando. Se você pegar ela e jogar ela de volta, o que acontece? Ela volta a encandecer. Tem gente que só precisa disso. Precisa só sair daquele ambiente que está matando ela, que ela está se apagando, e pum, ir para um ambiente que explode. O combustível, a gasolina que ela precisa para ela encandecer, para ela explodir, e aí ninguém segura. Pois é, um conselho que eu posso dar aqui é você que está empreendendo e não tem o apoio da família, você vai encontrar o apoio, sabe onde? No TSV. Vem com a gente. Lá a gente... Nesse momento, possivelmente, você nem consegue entrar, né? A gente aqui não está vendendo nada, tá bom? Então fique tranquilo, só para você saber que existe isso. É muito possível que nesse momento que você está assistindo, as inscrições para o TSV estão fechadas. Pois é, a gente abre algumas vezes por ano. Por ano só. E nas janelas de oportunidade. Mas fique atento aí, se você acha que é para você, no momento que a gente abrir a próxima turma. Pois é. Então, em resumo, basicamente isso. Conheça o seu produto, conheça o que você vai querer oferecer, onde você vai querer empreender e conheça a si mesmo, né? Em resumo de tudo isso. Exatamente. Eu tenho a mentalidade para conseguir superar os desafios que vão vir, que não vão ser poucos, né? Bora lá. Então, basicamente é isso, né? Se você gostou, então deixa o like, compartilha com o seu amigo e bora arrebentar de vender. Estamos juntos. Até o topo. Um abraço, até a próxima, galera.